Então, nesses 4 vídeos, estaremos trabalhando sobre esses planetas e o significado deles na astrologia. Eu vou agora iniciar com o Sol. Vamos ver, então, o que são o Sol e a Lua. O Sol e a Lua não são planetas, eles são chamados de luminares, né? O tamanho do Sol e da Lua, também vistos aqui da Terra, se equiparam quando a Lua está cheia. É um simbolismo interessante, porque coloca a força ativa masculina, dinâmica do Sol, em contraponto com a força feminina, suave, delicada da luz da Lua, né? E o movimento deles também tem todo um simbolismo da polaridade de Sol, Lua, ativo, passivo. Então, vamos ver o que representa isso em nós, na nossa psicologia. Vamos voltar aqui lá dos espaços, dos confins desses planetas, para o social, para o pessoal, e vamos tratar agora do centro, do Sol. Como eu disse, o Sol é a figura principal, né, de tudo. O Sol rege o signo de Leão. São as estrelas que criam toda a vida. Então, os planetas apenas giram em torno do Sol. São apenas experiências para essa consciência solar. E o Sol no mapa da gente representa essa centelha, esse astro, essa luz, essa consciência de si. Eu coloquei algumas palavras na astrologia associadas ao Sol, e não é muito simples resumir isso em algumas palavras, mas a palavra de consciência do ser e seu potencial criativo. Para a astrologia, o Sol rege o coração e o sangue. A consciência traz uma herança que é seu potencial criativo. Cada sangue tem o seu próprio DNA. Uma consciência tem que entrar, atuar num sangue de acordo. O gene tem que ser compatível com esse potencial criativo do ser que está encarnando. Embora isso seja um detalhe, mas o que importa é que o Sol é um princípio da vida espiritual. O Sol é representado por muitas religiões, por muitos grupos antigos, como o Deus. Ele é considerado a fonte de vida de tudo. Também está associado com a individualidade. O Sol nos dá a consciência de sermos seres criadores. Mesmo que não tenhamos consciência disso, sabemos que temos um vir a ser. Nós temos propósitos, realizações. Tudo isso faz parte da consciência de realização do próprio potencial de cada um. O Sol é visto, então, como o herói da jornada. Por que o herói da jornada? Primeiro, é a consciência que realiza essa jornada. Se nós observarmos no Sol, no sistema solar, nós vamos ver um movimento semelhante e entender melhor por que o Sol é o herói da jornada. É ele quem leva toda a experiência. E vejam esse vídeo, onde aparecem os planetas girando em torno do Sol, dentro de um plano, e graças ao movimento do Sol em torno de uma estrela central, os planetas ganham esse novo movimento helicoidal em 3 dimensões. Não ficariam estacionados naquele movimento do plano. Voltando à figura do Sol, então, quando nós observamos o Sol no mapa, o Sol tem a ver com esse foco. Por exemplo, no mapa de um país, o Sol representa o rei, o
presidente, a figura central. O Sol, como eu disse, sempre foi tratado como princípio espiritual, a Lua como representante da alma e a Terra como representante do corpo físico. A Lua que gira em torno da Terra é toda a bagagem emocional de experiência vivida durante aquele período e todas as experiências passadas. A Lua está ligada a essa memória do passado. Então, enquanto o Sol preza a individualidade do ser, nós vamos ver mais adiante que a Lua preza a continuidade da espécie, da tribo, do clã, da família, né? Pertencer a um núcleo é muito mais importante para a Lua sobreviver do que realizar algo através de uma individualidade única e exclusiva. O Sol também está representado muitas vezes no mapa, observamos a projeção do Sol da gente na figura do pai. Né? Por quê? Porque quando somos pequenininhos, em quem vamos ver nosso herói? Projetamos isso na figura do pai. Né? E as tensões que existem no nosso mapa, normalmente a gente projeta no pai e as harmonias também vemos no pai desenvolverem. O Sol, então, é a autoexpressão, o poder criativo, né? A capacidade de integração, porque o Sol é a clareza que temos, o entendimento que temos. E aonde a gente joga a luz, num cômodo, um canto está escuro, não está integrado. Na hora que eu jogo luz ali, ele passou a integrar, fazer parte daquilo que está sendo visto. Né? Então, a consciência das coisas nos tira da inconsciência, desse escuro, né? O Sol também tem essa necessidade de se expressar, então, e de ser reconhecido. O Sol é uma força central, regendo o signo de Leão. Qualquer planeta em Leão, ele funciona de uma forma expressiva, criadora, e busca ser reconhecido. Se essas forças não estão fluindo bem, a pessoa manifesta esses traços aqui, entre outros, né? Quando essa força do Sol não flui, quando a pessoa não está se sentindo criativa, se expressando, realizando a sua jornada, pode surgir orgulho, arrogância, presunção, vaidade, soberba, necessidade de dominar, de ser o centro de tudo. Então, esses são alguns traços negativos. Não é que o Sol tenha traço negativo, mas quando a força de um planeta não está fluindo, o lado escuro daquela força, daquela luz, é chamado do lado negativo. Sim, é a falta da força do planeta que traz qualidades negativas. Em contraponto ao Sol, enquanto o Sol, então, representa o nosso lado consciente, o nosso ser, a Lua vai representar o nosso inconsciente pessoal, os registros do passado da alma. O que quer dizer isso, né? Desde que a gente nasce, temos alguma coisa em nós. Alguns dizem que é um duplo etérico, um campo eletromagnético, mas vai registrando essas experiências. Elas não são conscientes. Na experiência de mamar, vou dar um exemplo. Você está mamando, acabou de nascer, está na sua mamada com a mãe, e a mãe está vivendo um período de impaciência, de irritação. E toda vez que você mama, você sente aquelas emanações de impaciência, de irritação. Isso fica registrado na Lua, fica registrado no emocional. E depois nós vamos ter tendências a reagir de acordo com essas experiências. Se não sentimos muita vontade, reagimos, ficamos impacientes e mais agressivos. Então, a Lua é esse arsenal de experiências pessoais que não estão conscientes, mas que foram vividas. Então, algumas palavras associadas à Lua. Ainda trazendo aqui as qualidades primitivas ou primordiais, e eu aconselho depois a vocês verem meu vídeo sobre isso, né? As 4 qualidades é quente, frio, úmido e seco.
O quente é uma força ativa de expansão, o frio uma força de contração, de interiorização, de reflexão. O úmido é suscetível, ele troca com o externo, ele é flexível às influências externas, enquanto o seco é tenso, é coeso e não troca. Né? Exemplo que foi dado até de um galho úmido que se deixa dobrar e do galho seco que trinca e quebra. Então, enquanto o Sol é um planeta, representa uma força quente e seca, a Lua representa uma força fria e úmida. Então, a Lua tem qualidades passivas, enquanto o Sol tem qualidades ativas. Então, a Lua faz um movimento contrário do Sol. Enquanto o Sol é uma força ativa e que busca crescimento e expansão, a Lua ela absorve. É como uma boca mamando. É como uma raiz se nutrindo da terra. São os vínculos de pertencimento, de se nutrir. A família, a mãe, são tudo figuras muito associadas à lua, essa sensação de segurança emocional, de adaptação, de se sentir adaptado num lugar familiarizado. Não só a mãe, mas a mãe vida me protege, me cuida, eu me sinto à vontade, nutrido. Isso tudo é uma soma de experiências do passado, de coisas que vamos vivenciando e filtrando. Então, para a Lua, que é regente do signo de Câncer, que é um signo associado às experiências emocionais pessoais, então dizem muito respeito à família, às raízes, às origens, de onde vem todo o passado, de onde nos nutrimos. O Sol é para onde vamos, né? A nossa consciência, nosso propósito de realizar algo, enquanto a Lua é de onde vimos. Como reagimos a essa bagagem emocional inconsciente que trazemos, ou subconsciente, né? Então a Lua tem esse desejo de intimidade, de estar juntinho, de estar no colo, de estar no aconchego. Algumas dificuldades quando a Lua passa no mapa pode manifestar-se em suscetibilidade, qualquer coisa a pessoa acha que é com ela, numa hipersensibilidade, no sentido de inadequação, uma sensação de que eu nunca estou em casa, nunca estou no colo, nunca estou segura. Né? Isso também traz inadaptabilidade. A Lua, como eu disse, é muito passiva, então às vezes ela pode se submeter para sentir-se segura emocionalmente. Como a Lua está associada também a todas essas experiências do passado, né? Muitas vezes tem uma imaginação distorcida pelo passado, produzindo medos, apreensões, ansiedades, fobias.